Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, passar para vocês aí mais um estudo a respeito de Bíblia. Sempre eu estou passando para vocês, rapidinho pessoal. Ali no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso de número 41 e vai até o 57. Aonde mostra, pessoal, Jesus com 12 anos que a sua mãe, né, e seu esposo estavam ali na festa de Jerusalém, o Pêssach, que é a Páscoa, né? Estava festando ali, chegou um certo período, né, depois de eles festarem ali, pessoal, eles foram de volta, né, para sua casa, regressando ali para sua casa e chamou Jesus, né, Jesus com 12 anos chamou Jesus para ir embora. E depois, pessoal, segundo o relato da Bíblia, vai falar que depois de uma caminhada de um dia, Maria lembrou de Jesus. E foi procurar Jesus ali, pessoal, no meio da multidão da caravana ali, não achando Jesus, ela ficou muito preocupada, Maria. Então, a caminho de um dia, então ela voltou, regressou para Jerusalém para procurar Jesus. Veja bem, pessoal, que quando ela volta para Jerusalém, então ela foi procurando Jesus, depois de 3 dias, pessoal, 3 dias, que ela foi encontrar Jesus ali no templo. E quando ela encontrou Jesus, perguntou para Jesus por que Jesus tinha feito aquilo ali. Então Jesus respondeu para a Maria, né, sua mãe, né? Ora, não sabia que convinha que eu estaria na casa de meu pai? Veja bem, pessoal, que Maria tinha chamado Jesus para ir embora, para regressar, né, com o pessoal da caravana, e Jesus não obedeceu. Jesus ficou ali no templo. Depois de 3 dias, pessoal, como diz o texto, que Maria encontrou com Jesus. E ele fala dessa forma: não saberia que eu estaria na casa de meu pai? Então quer dizer, o outro texto também, pessoal, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja bem que o Jesus aqui com 12 anos diz que convinha que ele estaria na casa do seu pai, na casa de meu pai, que ele disse assim. Mas o outro texto vai dizer o contrário, vai dizer o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja que aqui tem uma contradição. Tem uma contradição. Outro ponto, pessoal, mais que eu quero que você preste atenção agora nesse ponto, é que o Jesus aqui, ele desobedeceu. Um dos grandes mandamentos que é o quê? Obediência aos pais, pessoal. Porque a mãe chamou ele, né, que já tinha acabado o Pêssach ali, a Páscoa, né, a festa, então ela estava regressando, né, para a sua terra lá, para a sua casa, e chamou ele para ir embora. E confiando que ele estaria ali no meio da multidão, né, da caravana ali, né, depois de caminho de um dia, que ela foi procurar ele, né, sentindo a falta dele e não achou. Então, quer dizer, ela chamou ele para ir embora e ele fez o quê? Ele desobedeceu, não obedeceu sua mãe, pessoal. Então, quando eu mostro esses textos aqui, pessoal, eu sempre mostro para vocês fazer uma reflexão, estudar a Bíblia de vocês e olhar, porque sempre eu tenho falado aí para vocês, pessoal. Não tem o texto original para a gente saber o que realmente aconteceu. Mas quando os narradores ali, pessoal, dos 4 evangelhos vão narrar, eles vão entrando em conflito, em contradições. É claro que muita gente, pessoal, muitas pessoas que têm fé, nunca vai querer olhar o texto igual eu estou mostrando aqui, por causa da fé. E o medo também, né, de falar, não, realmente tem uma contradição aqui, eu tenho que concordar com o Claudio, não, realmente o texto é contraditório. Então, muita gente, pessoal, por causa disso, por causa da fé, às vezes, né, fica com medo de olhar o texto e falar, não, realmente aqui, Maria chamou Jesus, né, a mãe de Jesus chamou ele para ir embora, e aí o que ele fez? Ele não obedeceu, ele quebrou o mandamento que é o amor ao pai, né, quer dizer, o grande mandamento é a obediência aos pais. Então ele foi e desobedeceu, segundo o texto da Bíblia, pessoal. Então ele desobedece. E outro ponto, ele fala que estaria na casa do pai, quer dizer, o templo é a casa do pai dele, do pai celestial, segundo o relato da Bíblia. Mas, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vai dizer o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, pessoal. Ou seja, é uma contradição. Um redator, pessoal, coloca Jesus com 12 anos dizendo que ele estaria na casa do pai, que o templo é a casa do pai, ali onde ele estaria, né? Convinha que ele tinha que ficar ali, né? Que ele estaria ali. Respondeu para a mãe dele, né? Mas o outro texto de Atos Apóstolos, capítulo 7, vai dizer o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá entendendo agora, pessoal? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês aí. É isso aí, pessoal, dá o seu like aí, comente aí, ajuda a gente aí, dá uma força aí, se inscreve aí no meu canal. É isso aí, valeu, forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.